portais magnéticos ocultos ao redor da Terra, apresentado por Ciência na NASA. Um tema favorito da ficção científica é o portal, uma abertura extraordinária no espaço, ou no tempo, que conecta viajantes a reinos distantes. Um bom portal é um atalho, um guia, uma porta para o desconhecido. Se ao menos eles realmente existissem. Acontece que eles existem, mais ou menos, e um pesquisador financiado pela NASA na Universidade de Iowa descobriu como encontrá-los. Nós os chamamos de pontos X, ou regiões de difusão de elétrons, explica o físico de plasma Jack Scudder da Universidade de Iowa. Eles são lugares onde o campo magnético da Terra se conecta ao campo magnético do Sol, criando um caminho ininterrupto que leva do nosso próprio planeta à atmosfera do Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância. Observações da espaçonave TEMIS da NASA e das sondas de cluster da Europa sugerem que esses portais magnéticos abrem e fecham dezenas de vezes por dia. Eles geralmente estão localizados a algumas dezenas de milhares de quilômetros da Terra, onde o campo geomagnético encontra o vento solar que avança. A maioria dos portais são pequenos e de curta duração. Outros são bocejantes, vastos e sustentados. Partículas energéticas podem fluir através das aberturas, aquecendo a atmosfera superior da Terra, provocando tempestades geomagnéticas e acendendo auroras polares brilhantes. A NASA está planejando uma missão chamada NEIS, abreviação de Magnetospheric Multiscale Mission, com lançamento previsto para 2014, para estudar o fenômeno. Repletas de detectores de partículas energéticas e sensores magnéticos, as 4 espaçonaves da MNS se espalharão pela magnetosfera da Terra e cercarão os portais para observar como eles funcionam. Só um problema: encontrá-los. Os portais magnéticos são invisíveis, instáveis e elusivos. Eles abrem e fecham sem aviso, e não há placas de sinalização para nos guiar, observa Scudder. Na verdade, há placas de sinalização, e Scudder as encontrou. Os portais se formam por meio do processo de reconexão magnética. Linhas de força magnética do Sol e da Terra se misturam e se juntam para criar as aberturas. Os pontos X são onde o cruzamento ocorre. A união repentina de campos magnéticos pode impulsionar jatos de partículas carregadas do ponto X, criando uma região de difusão de elétrons. Para aprender como localizar esses eventos, Scudder observou dados de uma sonda espacial que orbitou a Terra há mais de 10 anos. No final da década de 1990, a nave espacial polar da NASA passou anos na magnetosfera da Terra, explicou Scudder, e encontrou muitos pontos X durante sua missão. Como a Polar carregava sensores semelhantes aos do NNS, Scudder decidiu ver como um ponto X parecia para a Polar. Usando dados da Polar, encontramos 5 combinações simples de medições de campo magnético e partículas energéticas que nos dizem quando nos deparamos com um ponto X ou uma região de difusão de elétrons. Uma única sonda espacial, devidamente instrumentada, pode fazer essas medições. Isso significa que um único membro da constelação MNS, usando o diagnóstico, pode encontrar um portal e alertar outros membros da constelação. Os planejadores da missão pensaram por muito tempo que a MNS poderia ter que passar 1 ano ou mais aprendendo a encontrar portais antes de poder estudá-los. O trabalho de Scudder abrevia o processo, permitindo que o MNS comece a trabalhar sem demora. É um atalho digno dos melhores portais de ficção. Só que dessa vez os portais são reais, e com as novas placas de sinalização, sabemos como encontrá-los. Para um portal com mais notícias científicas da NASA, visite science.nasa.gov.